Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques deste dia pelo Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a guerra comercial. O governo deve cobrar manutenção de emprego para setores que tiverem crédito contra tarifaço. E esse pacote prevê postergação de impostos e compra pública de produtos. E essas medidas serão apresentadas a Lula nesta segunda-feira. E aqui também diz que o Brasil impulsiona acordos em reação a Trump e planeja relançar negociação com o Canadá. E o título privado passa financiamento bancário como opção de crédito para empresas. E o nosso próximo assunto aqui diz que os gigantes da Bolsa conseguem amortecer o impacto das tarifas, porém, empresas menores sangram. E o Folha também nos traz aqui um texto de Vinícius Torres Freire, na área da economia. Dólar mais fraco acalma a inflação, mesmo com golpes de Trump e dos Bolsonaros. E nos editoriais em destaque, na manhã desta segunda do Folha, o primeiro texto fala sobre uma licença para negociar. Lula veta trechos perigosos de projeto ambiental e cede a norma especial de interesse de Alcolumbre. E o próximo texto, ensinamentos do caso Banco Master. Novas regras do FGC visam conter riscos à segurança do sistema financeiro. Já neste carrossel de imagens, a primeira foto é sobre o terremoto que aconteceu na Turquia. Destroços de construção antiga por tremor da terra na cidade turca. E aqui nós podemos ver uma das fotografias retiradas após o terremoto. E a primeira, número de trabalhadores, ou melhor, a segunda imagem destaque, vai falar sobre o número de trabalhadores por conta própria com CNPJ vem dando saltos aqui no nosso país. E o gráfico mostra crescimento na força de trabalho. E sobre esportes, Palmeiras ganha em casa. Com gols de Flaco Lopes e Vitor Roque, Alviverde vira o jogo e vence o time do Ceará por 2-1 no domingo, dia 10, no Allianz Parque. E aqui também é o adeus a Arlindo Cruz. Corpo do sambista sepultado em cemitério na zona oeste do Rio, após 16 horas de velório festivo na Escola de Samba Império Serrano. Já no próximo destaque é sobre as eleições de 2026 do próximo ano. O isolamento de Bolsonaro na prisão embaralha as articulações da direita para as eleições de 2026. Ex-presidente tem contatos limitados e as visitas são restritas e ele não pode, por exemplo, viajar. E no próximo assunto é sobre o BRICS. Brasil e China trabalham para criar um protocolo bilateral que possibilite exportar carne e soja. O acordo quer facilitar o uso de certificações ambientais entre os dois parceiros globais. E no destaque internacional desta manhã é sobre a guerra no Oriente Médio. O governo australiano diz que vai reconhecer Estado palestino em um encontro da ONU que irá acontecer no próximo mês, em setembro.
Já na política nacional, Ratinho Júnior aposta em obras e privatizações no Paraná e enfrenta desgastes na questão ambiental. O governador passa por embate com o Ministério Público e incorpora pautas bolsonaristas. E no próximo destaque, aqui diz que Zona Norte da capital paulista concentra os pontos com mais mortes no trânsito desde o ano de 2015. E os trechos de rodovias que passam dentro da cidade de São Paulo lideram o ranking aí de óbitos. E na Colômbia, pré-candidato à presidência da Colômbia morre após o atentado a tiros. E pressão sobre Petro sobe. E o Miguel Uribe foi atacado em 7 de junho. E o crime fez o país reviver traumas dos anos 1980 e 1990. Também temos mais um destaque para a América Latina. Com apoio de Nicolás Maduro, igrejas evangélicas com atuação no Brasil agora crescem lá na Venezuela. O ditador concede benefícios para instituições e críticos vêm em busca de sustentação popular. E a entrevista desta segunda-feira em destaque é com a Glória Pérez. De acordo com ela, censura moral às novelas hoje em dia está ainda pior do que na ditadura militar. E a autora afirma que politicamente correto está por trás da crise da teledramaturgia aqui no nosso país. E na área da economia, leilão da Caixa oferece mais de 1.000 imóveis com até 52% de desconto. E saiba também como participar desse leilão. A maior parte das oportunidades está lá no Sudeste e os lances vão até o dia 2 de setembro. E agora na seção Pare para Ler do Folha desta segunda, como fortalecer os músculos dos pés pode ajudar o corpo inteiro. Quando foi a última vez que você tentou mexer os dedos dos pés? Se estiver com qualquer dificuldade em executar essa tarefa, esta reportagem que o Folha de São Paulo apresenta é para você. E nos especiais, temos aqui um destaque que a Tati Bernardi vai tirar dúvidas sobre a escrita em live da Casa Folha. Já no Folha Estudantes, Canção para Ninar Menino Grande faz fabulação sobre afetos. E no caderno Todas, cientista analisa como os cérebros podem durar até 12.000 anos. E aqui nós temos um obituário mais abaixo. Educadora foi inspiração para questões de gênero. E nos destaques da economia, temos aqui duas chamadas. A primeira é para a vida pública. Falha em sistema deixa servidores da saúde de São Paulo sem INSS e FGTS. Trabalhadores seletistas vinculados a autarquias não conseguem receber os benefícios. E falando aí sobre benefício, abono do PIS/PASEP é liberado para nascidos em novembro e dezembro, nesta sexta-feira, dia 15 de agosto. E este é o último lote do ano. E o valor poderá ser sacado até o dia 29 de dezembro. E na política, que diz na primeira chamada que São Paulo lidera patrocínios do Ministério de Márcio França, que mira governo. E, por outro lado, a pasta diz que volume está relacionado ao número de propostas. E ainda na editoria de política, policiais militares do 8 de janeiro estão como gado à espera do abate, diz a associação. E julgamento de policiais militares do Distrito Federal entrou e saiu da pauta do Supremo 2 vezes na semana passada. E na área de turismo, temos um destaque para mudanças climáticas. Com menos neve, estações de esqui do Chile se adaptam. Cordilheira dos Andes é uma das regiões que mais rapidamente está perdendo neve no mundo. E no caderno de equilíbrio, entenda por que adultos como o Whindersson Nunes podem ser identificados com superdotação. Ainda falando no mesmo caderno sobre equilíbrio, fórmula do sono saudável não está nas 8 horas por noite, mas na regularidade, isso de acordo com um estudo na área. Agora, nos destaques internacionais desta segunda-feira, como o Hamas utiliza um sistema secreto para pagar salários do governo. O grupo terrorista consegue pagar funcionários mesmo enquanto Gaza
está isolada. E ainda sobre essa guerra no Oriente Médio, aqui diz que a Al Jazeera diz que Israel matou 5 colaboradores e Tel Aviv acusa o jornalista que morreu de terrorismo. A emissora nega que o repórter que morreu no atentado fosse integrante do Hamas. E no Equador, ataque a tiros mata 8 pessoas no oeste do país, incluindo irmão de prefeito da localidade. E o país acumula casos do tipo. E a autoridade ainda não consegue determinar a motivação. Já no cotidiano, o primeiro destaque é para São Paulo. Aqui diz que um incêndio em van após acidente assusta motoristas na Marginal Tietê na manhã desta segunda. Fogo é controlado rapidamente, porém, barulho de explosão e chama alta chamam a atenção. E sobre educação, aqui diz que desigualdade no acesso à creche aumenta entre ricos e pobres no Brasil, aponta estudo. O levantamento mostra que 2,3 milhões de crianças de até 3 anos estão fora dessa etapa. Agora, no caderno de ciência, que diz que as formigas protegem as plantas, porém elas podem atrapalhar a polinização. E o estudo analisou a interação entre insetos e plantas que as atraem com substância adocicada. E no caderno de saúde, tratamento da obesidade está envolto por desinformação e modismo, diz a diretora da Abeso. Cíntia Valério defende que doença seja levada com seriedade. E por último, no caderno de cultura do Folha de São Paulo, primeiro destaque do Multitela fala sobre a série Twisted Metal e Celso Amorim no Roda Viva. No próximo assunto é sobre paternidade. O cantor Gilberto Gil disse o seguinte: tivemos tempo de nos acostumar com a ideia da morte de Preta Gil. E o próximo assunto, Luiz Paulino, artista que pintou o massacre do Carandiru, terá agora suas obras em museus. Agora saindo do Folha, já no estado de São Paulo, desta segunda-feira, dia 11 de agosto, temos um destaque aqui da editoria Metrópole. No Bar Balcão, um tombamento surpreendente. Lendário balcão de 25 metros de comprimento que dá nome ao estabelecimento nos jardins e as obras de arte do local foram provisoriamente tombados por órgão municipal. E a ação que pedia a preservação do imóvel acabou arquivada. Já a manchete desta manhã é sobre a ação penal do golpe. Intenção de Bolsonaro foi sempre se manter no poder, anotou o assessor de Braga Neto. E esse documento reforça a liderança de ex-presidente em trama golpista. Em anotações e documentos extraídos pela Polícia Federal do seu celular, o coronel da Reserva do Exército, Flávio Peregrino, assessor do general Braga Neto, expõe o incômodo dos militares com a estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de culpá-los por tramar golpe após a eleição de 2022. Em um documento, o coronel diz que Bolsonaro liderava as articulações e que os militares tentaram ajudá-lo porque sempre foi a intenção dele permanecer no poder após a derrota eleitoral. E o advogado de Peregrino disse que as anotações são ideias formuladas com base na liberdade de expressão. E aqui, por exemplo, temos o texto do documento extraído pela Polícia Federal, do coronel Flávio Peregrino, e ele escreve o seguinte: tudo isso para ajudar o presidente Bolsonaro a se manter no governo, pois sempre foi a intenção dele. E no próximo destaque, agora na economia, dono do Banco Master negocia venda de ativos no valor de R$1 bilhão. O Daniel Vorcaro, controlador do Master, planeja vender a seguradora Cove, além de ações de empresas, para fazer aporte e dar sinal de compromisso com o banco. E como o Estadão nos traz aqui o valor, R$1,5 bilhão foi o valor dos ativos da família Vorcaro, comprados em maio pelo BTG Pactual. E no próximo destaque é para a América Latina.
Aqui diz que a Bolívia realiza eleições sem Evo e com favoritismo da direita. Eleição presidencial ocorrerá no próximo domingo, em meio à maior crise econômica do país no século. E uma nota em destaque na capa do Estadão diz o seguinte: as consequências do autoritarismo do bem. O Brasil segue refém de duas formas de radicalismo, uma grotesca e outra presunçosa. Na área da saúde, aqui diz que um comprimido contra a obesidade reduz peso em até 12,4% em estudo. Mais de 3.000 pessoas participaram dos testes com a orfogliprona e o estudo ainda não teve uma revisão. Em um destaque internacional, aqui fala sobre a reunião entre Trump e Putin. A Europa pressiona Estados Unidos para incluir Zelensky em cúpula. E aqui no Brasil, temos um destaque para o crime organizado. O chefe do PCC é morto em confronto com a polícia militar no litoral. E na área de esporte, sobre o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Santos vencem seus jogos de virada. E por último, no Estadão, temos um destaque no Caderno de Cultura, que é sobre o musical. Obra sobre as vidas de Djavan chega a São Paulo. Espetáculo mostra a religiosidade e o papel das mulheres nas músicas do artista, interpretado por Rafael Elias, que está na imagem aqui em destaque. Já no Jornal Globo, desta segunda-feira, temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro. Sol com frio no inverno carioca. O sol apareceu, porém o ar gelado prevaleceu. De casacos à beira-mar, cariocas tiveram no Dia dos Pais a menor máxima do mês, 22,9 graus Celsius. E a frente fria mantém mínimas de 12 graus Celsius. Já na manchete de hoje é sobre política. Aqui fala que parlamentares usam emendas até para times de futebol. Em 3 anos, 13,5 milhões de reais foram destinados a clubes pequenos e o dinheiro vai inclusive para salário de jogadores e compra de equipamentos. Deputados e senadores destinaram 13,5 milhões de emendas parlamentares a 31 times de futebol nos últimos 3 anos. E os repasses cresceram a partir de 2024, quando o Supremo Tribunal Federal aumentou o cerco às emendas para ONGs e prefeituras aliadas. E para justificar a destinação, o dinheiro costuma ser vinculado a projetos sociais de clubes pequenos. Porém, há casos de uso dos recursos para pagar salários do time profissional e também na compra de equipamentos. E os senadores Renan Calheiros e Soraya Tronic são alguns dos parlamentares que enviaram recursos para seus times de coração. E ainda falando sobre time, temos destaques aqui sobre esportes. Primeiro é sobre o Brasileirão delas. Fla perto da semi no feminino. Ao bater o Palmeiras por 3-2 no jogo de ida das quartas de final, o Flamengo está a um empate da semifinal. A volante de Gene marcou 2 dos 3 gols. E o segundo destaque é sobre dívidas em alta. CBF dá início a discussões para fair play financeiro. E ainda no esporte, um destaque é para sob pressão. Empate mantém Vasco no Z4. Após golaço relâmpago do Galo, Vasco empatou em 1-1. Também temos um destaque na área da economia, dizendo que esse tarifaço de Donald Trump tumultua a logística e cria caos de regras para as empresas. A sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil tornou caótica a gestão de exportações. A Frescato enviou peixes de avião para depois descobrir que haveria tempo de ir por navio, porque o decreto de Trump considera a data de embarque. E a Novos, de equipamentos eletrônicos, produz itens que, se usados na aviação, ficariam isentos da taxa, porém não sabe como declará-los à alfândega. E outras fábricas
pagaram, na verdade, horas extras para antecipar a produção e muitas têm dúvidas sobre como renovar contratos com os Estados Unidos. E nesta imagem destaque, a Frescato, lá do Rio de Janeiro, enviou por avião para os Estados Unidos o equivalente a 3 contêineres de pargo e lagosta. E no próximo destaque, na editoria de saúde, licença especial a obras prioritárias vai garantir a proteção, de acordo com Marina Silva. A ministra avalia que criação da licença ambiental especial para projetos estratégicos não representa afrouxamento e que vetos de Lula corrigem lei do Congresso. Também temos um próximo assunto aqui no Brasil, prevista no PAC há 2 anos, Ferrogrão segue travada lá no Supremo Tribunal Federal. Ferrovia foi questionada no Supremo por cortar área de reserva federal e projeto para a obra segue parado. Também temos um destaque internacional dizendo que a violência cresce na Cisjordânia. Em meio à guerra em Gaza, foram 757 ataques de colonos israelenses a palestinos este ano, com destruição de casas e a expulsão de moradores. E sobre desigualdade de berço na Editoria Brasil, aqui fala que o acesso à creche sobe, porém faltam vagas para os mais pobres. E por último, temos aqui um destaque para a entrevista com Breno Carnevale. Ele disse o seguinte: a Guarda Armada estará pronta para atuar em janeiro. O diretor-geral da Força Municipal anuncia que a tropa começará pelo centro e pela Zona Sul. Terá câmeras corporais desde o primeiro dia e poderá chegar a 660 homens até o Carnaval. Já no Correio Brasiliense, da manhã desta segunda-feira, temos aqui um destaque. Sem retaliação, governo prepara estratégia contra tarifaço dos Estados Unidos. Está em fase final o pacote para mitigar o impacto da taxação dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. E o vice-presidente Geraldo Alckmin destaca que a prioridade não é retaliar, é resolver. E o ponto agora é retirar o maior número de setores dessa lista extremamente injusta. E o plano de contingenciamento deve contemplar linhas de crédito para os setores atingidos, principalmente o que exportam diretamente para os Estados Unidos. E outro ponto é a compra pública de mercadorias perecíveis sem licitação, para que possam abastecer, por exemplo, restaurantes populares. E, além disso, o governo avalia adiar cobrança de tributos e contribuições federais por até 2 meses. E na próxima quarta-feira, o ministro Fernando Haddad deve ter uma reunião virtual com o secretário do Tesouro norte-americano, que é o Scott Bessent. E mais abaixo, temos aqui estas 2 chamadas. O primeiro, Caminhos do Nascimento. Parto feito na avenida. O bebê não esperou e Joana Macedo, que está em destaque nesta imagem, deu à luz no buraco do Tatu, que é uma zona central da cidade. E o trânsito e imprevistos transformam ruas e avenidas em maternidade. E histórias marcantes e cheias de emoção. Já na próxima chamada é para Caminhos de Plástico, que diz que o plástico ganha um novo destino. Uma tecnologia usa polímeros extraídos de embalagens descartadas para reforçar a liga asfáltica, o que aumenta a durabilidade das pistas, além também de reduzir a necessidade daquela manutenção constante. E o meio ambiente agradece. Também o Correio Brasiliense nos traz uma entrevista que aconteceu com João Dória e, na oportunidade, ele afirmou o seguinte: empresários ou não, o Brasil precisa vencer o medo de sair das suas fronteiras. Já no próximo assunto em destaque é na área da política. Aqui diz que a Câmara começa a apurar responsáveis pelo motim. Corregedoria da Casa analisa representações contra 14 deputados federais. E esse pedido inclui o uso de imagens e oitivas para identificar o grau de envolvimento dos parlamentares na obstrução do plenário, que gerou nova crise entre governo e oposição.
e essa definição deve ocorrer até quarta. E ontem, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro realizaram uma carreata em Brasília, como a gente pode ver aqui nesta fotografia. E eles pediram anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 e o impeachment também do ministro Alexandre de Moraes. E de acordo com a Polícia Militar, 40 veículos participaram dessa manifestação em Brasília. Agora, o próximo assunto é sobre saúde, vai falar sobre o envelhecimento em alta. Ao Pode Envelhecer, que é um podcast que pertence ao Correio Brasiliense, a médica Marta Oliveira destaca que é preciso criar modelos de inclusão de pessoas idosas. Também temos um próximo assunto, assédio e importunação crescem e preocupam. Também temos aqui sobre o amor aos pets idosos. Tutores e especialistas falam sobre cuidados necessários com a saúde dos animais de estimação que estão aí em idade avançada. Também na editoria de cidades, destaque para o chorinho no Dia dos Pais. Brasilienses aproveitam um domingo ensolarado para passear e curtir boa música no eixão do lazer. E no caderno Diversão e Arte, a beleza da presença negra, que é um destaque na capa desta segunda. Exposição de fotografias na Caixa Cultural destaca a herança africana aqui no nosso país. Na área da tecnologia, inteligência artificial no combate a doenças. E por último, sobre esportes, Pátria Amada Brasília. Das 5 medalhas conquistadas pelo judô brasileiro na abertura do Pan Júnior, 2 vieram de brasilienses. Bianca Reis fatura o ouro e Lucas Takaki, é bronze, como a gente pode observar aqui, os medalhistas. Já no jornal Cearense O Povo, desta segunda-feira, temos um destaque para a economia. Aqui fala que os produtos agrícolas do estado ocupam 20% dos supermercados. E uma reportagem exclusiva do jornal Povo é de que 200 criminosos do Ceará estão escondidos no Rio de Janeiro, de acordo com o promotor. Adriano Saraiva, coordenador do núcleo do Ministério Público Estadual, que investiga a ação local das facções, diz que o número de membros cearenses do Comando Vermelho refugiados no Rio de Janeiro é 5 vezes maior do que havia apontado a SSPDS. E no caderno de cidades, temos um destaque para a tradição litorânea. Mais de 200 povos do mar celebram manifestações culturais, sabores e também saberes. E sobre esportes, aqui diz que o Ceará sai na frente, porém sofre virada do Palmeiras no Allianz Parque. E mais abaixo temos uma reportagem em destaque sobre o meio ambiente, tributação como arma contra a crise climática. Na editoria de política, que diz que André Fernandes e Girão se aproximam em meio a possível filiação. E mais uma vez no caderno de cidades, aqui fala que a cidade da criança é reaberta e vira programa de pais e filhos no domingo passado. E antes de darmos continuidade com os destaques das capas desta manhã, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão
mudança nas carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, na capa do Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui 3 destaques. O primeiro é na editoria de saúde. Médico que tiver medo de inteligência artificial vai ser substituído pelo que está com ela no bolso. Isso quem disse foi Sidney Klagener, que é o presidente do Hospital Albert Einstein. E no segundo destaque é sobre recuperação judicial. O número de pedidos tem crescimento recorde e a Justiça registra abusos no uso do instrumento e impõe sanções. Também temos um destaque para a tecnologia, que fala: a primeira pergunta é se a tecnologia da empresa resolve um problema real, diz Sasha Cohen, do Morgan Stanley. Já a nossa manchete é sobre o comércio exterior. O tarifaço de Trump deve reduzir saldo comercial do Brasil este ano. Previsão de superávit menor também é resultado de alta das importações. E a estimativa corrobora cenário de contas externas menos favoráveis. As tarifas de importação americanas contra o Brasil, ainda que com exceções, devem reduzir o resultado da balança comercial brasileira em 2025, avaliam os economistas ouvidos pelo Valor Econômico. As tarifas de Donald Trump vieram após um semestre em que o saldo comercial perdeu força sob impacto de preços mais baixos de commodities e importações acima da expectativa. E essa consequência pode ser um resultado comercial que deve contribuir de forma mais modesta para o setor externo este ano. E parte dos economistas projetam um déficit maior em conta corrente em razão da menor ajuda do saldo comercial. E o quadro das transações correntes gera certo desconforto, embora não seja alarmante. E no texto dessa manchete também nos informa que enquanto o governo prevê superávit comercial de 50,4 bilhões de dólares este ano, a Associação de Comércio Exterior do Brasil estima 49 bilhões de dólares. A XP calcula 52,3 bilhões de dólares e a consultoria Tendências mantém um superávit de 67,4 bilhões de dólares com viés de baixa. E a mediana das expectativas do relatório Focus, que pertence ao Banco Central, é de 65,3 bilhões, abaixo da previsão do começo do ano, que era aí de 76 bilhões de dólares. E esse número era próximo do saldo comercial de 2024, que ficou em 74,2 bilhões e foi o segundo melhor da série histórica, atrás apenas de 2023. E Lívio Ribeiro, ele que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, reduziu a média da projeção do superávit de 75 bilhões no primeiro semestre para 64. Ribeiro estima o efeito do tarifaço no superávit em 4 bilhões este ano. E o menor saldo comercial em 2025 deve se refletir nas transações correntes do balanço de pagamentos. E Ribeiro estima um déficit em transações correntes de 3% do PIB, ante projeção anterior do déficit em torno de 2,5% também do PIB. Já Silvio Campos Neto, da Tendências, concorda que o superávit menor corrobora a previsão de um cenário de contas externas menos confortável do que o país tinha anteriormente. E abre aspas, não é nada alarmante, mas acende um sinal amarelo, fecha aspas, diz Campos Neto. E Ana Ferrão,
e Pedro Oliveira, do BTG Pactual, acrescentam que as exportações estão robustas, porém, a alta das importações diminuiu o saldo acumulado. E aqui na área da política nacional, diz que após motim, Centrão quer blindagem de parlamentares. Os deputados que participaram da reunião em que foi costurado o acordo para a desocupação do plenário da Câmara, na quarta-feira, dia 6 de agosto, entendem que o ambiente político atual é mais favorável para medir forças com o Supremo Tribunal Federal do que no passado recente. Esse foi um dos fatores considerados por lideranças do Centrão para dar sinal verde a um pacote de projetos que ampliam a blindagem dos parlamentares. Tido como fiador do acordo que desmontou o motim bolsonarista, o deputado Arthur Lira participou de iniciativas semelhantes quando presidiu a Câmara. E fragilizado pela rebelião, o presidente da Câmara, Hugo Mota, citou o sentimento de insatisfação dos deputados em relação ao Supremo, o que sinaliza que pode patrocinar nova tentativa de avanço nos projetos de blindagem. Também temos aqui no próximo destaque que debênture incentivada ganha fôlego. A aceleração nas ofertas de debêntures incentivadas, desencadeada pela proposta do governo de tributar títulos isentos a partir do próximo ano, em 2026, tem levado bancos de investimento a revisar suas expectativas para o mercado de dívida neste ano. Embora não se espere que o recorde de emissões de debêntures de 2024 seja superado, a expectativa é que o resultado de 2025 se aproxime desse montante. Aqui diz também que, após o menor fôlego visto no início do ano, o segmento ganhou força e encerrou o primeiro semestre com captação de 192,6 bilhões de reais, sendo 74,5 bilhões em debêntures incentivadas, que é o maior volume semestral alcançado por este tipo de título na histórica, segundo a Anbima. E Matheus Licarião, do Santander, diz que as taxas favoráveis também têm aumentado o interesse das empresas por esse mercado. E o Valor Econômico também nos traz aqui um assunto sobre as tarifas ilógicas. Por motivos ainda vagos, o governo dos Estados Unidos fixou tarifas de importação menor para peças brasileiras, para carros e mais elevadas os componentes para veículos pesados e máquinas de construção. E Cláudio Sarradi, este que está em destaque na capa desta manhã do Valor Econômico, ele também que é presidente do Sindipeças, espera que os clientes americanos pressionem pelo menor taxa em todos os segmentos, disse em entrevista ao Valor Econômico. Também na economia nacional, temos aqui um seguinte assunto, que o café sobe e puxa preço das terras. A alta nos preços do café no mercado internacional está valorizando também as terras destinadas à cultura aqui no Brasil. A oferta restrita de áreas disponíveis para venda e o crescimento da demanda mundial também explicam a valorização. Um levantamento da SP Global Commodity Insights mostra que de abril a junho deste ano, o preço médio das terras de café no país subiu 3,21% em relação ao mesmo período de 2024 para R$ 58,52 mil por hectare. E nos últimos 3 anos, a valorização média chega a 32,7%. E no arrendamento, os avanços são ainda mais expressivos. Segundo o levantamento da SP, o valor médio para arrendar uma área de café em junho chegou a R$ 9,45 mil por hectare, com aumento aí de 92,9% ante junho de 2024. E o próximo destaque é dizendo aqui que as vendas do varejo voltam a crescer. Após cair em 3,8% em junho, as vendas do comércio varejista cresceram 2,4% em julho
isso de acordo com o índice do varejo Stone. E essa foi a maior expansão desde outubro de 2024, que era aí de 2,9%, na comparação com o mês imediatamente anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o faturamento do comércio caiu 1,1%. E no próximo assunto, aqui fala que as crises abrem espaço para a direita na América Latina. A América Latina encara nos próximos meses um calendário eleitoral agitado que pode transformar o seu mapa político. Chile e Bolívia terão disputas presidenciais este ano, além das eleições legislativas na Argentina. E em 2026, as presidenciais na Colômbia e também aqui no Brasil. Pesquisas apontam possível guinada à direita, em meio a um cenário de baixo crescimento, insegurança e perda de confiança nas instituições. Governos de esquerda que chegaram ao poder nos últimos anos enfrentam baixos índices de aprovação. Para especialistas, há um sentimento anti-governo na região. E abre aspas, na América Latina, em boa parte do século XXI, partidos de esquerda ou centro-esquerda estiveram no poder. Então, o voto de oposição está empurrando os países para a direita, porque, na maioria delas, ela é a oposição. Fecha aspas, diz Steven Levitsky, que é da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E na economia nacional, mais outro destaque é que diz que nova regra para precatórios cria preocupação. A solução encontrada por Executivo e Congresso para incluir gradualmente os precatórios da União na meta fiscal é considerada pelos próprios técnicos do governo como não ideal tecnicamente. Porém, foi a saída viável politicamente, de acordo com as fontes que foram ouvidas pelo jornal Valor Econômico. E, pela proposta, a despesa total da União com precatórios e requisições de pequeno valor, que são os RPVs, um tipo de precatório que possui aí um menor custo, será incorporada anualmente, ao longo de uma década, em no mínimo 10% da apuração da meta de resultado primário. E a regra valerá a partir de 2027, daqui a 2 anos. E sobre mão de obra, o avanço da indústria de celulose e papel no Brasil está agravando um problema antigo no setor: a falta da mão de obra especializada. E somente no Paraná, esse déficit é de 12 mil a 18 mil vagas. E aqui nós temos as aspas de Tina Barcelos, ela que é diretora de Gente e Serviços Corporativos da empresa Klabin. E ela disse o seguinte: é uma preocupação crescente que vem evoluindo em velocidade alarmante. E na editoria de política ainda do Valor Econômico, após o motim, Centrão vê ambiente para avançar em blindagem ao Supremo Tribunal Federal. Os deputados veem corte fragilizada e recuperam um pacote anti-STF, que havia pedido força. E PEC do foro privilegiado deve avançar rapidamente. E o Bruno Caraz escreve no seguinte texto ao Valor Econômico na área da política: o perfil dos amotinados no Congresso e seus riscos. Dados revelam que líderes bolsonaristas, na insurreição da semana passada, preocupam-se mais em tumultuar do que em propor as soluções. E traidores da pátria assediam Brasil, diz Celso de Mello. Para o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, aliar-se a uma nação estrangeira nos ataques às instituições brasileiras é atentado à soberania nacional. Temos aqui uma análise. O governo evita o pior, mas o que dirá o Congresso sobre o PL do licenciamento? Vetos de Lula são positivos, de acordo com o especialista, mas medida provisória enviada para amenizar atrito é problema. E na política também temos aqui a matéria que Planalto assina ao Congresso
mas parlamentares avaliam derrubar vetos de Lula à PL do licenciamento. O presidente vetou 63 dispositivos, mas tentou amenizar atrito com parlamentares, enviando 2 novas propostas para debate, uma medida provisória e um projeto de lei. E aqui também diz que Lula fala que vetos à PL do licenciamento protegem o meio ambiente, indígenas e quilombolas. Já nas eleições, Eduardo Paes tem 6 nomes na mira para formar chapa no próximo ano. O prefeito do Rio de Janeiro conversa com políticos do interior e baixada para a corrida ao Estado. Aliados querem direita na vice e esquerda disputando o Senado. E aqui também fala que o ex-prefeito Alexandre Calil é condenado e tem direitos políticos suspensos. O juiz Danilo Couto Lobato Bicalho, da terceira vara de feitos da Fazenda Municipal de Belo Horizonte, considerou na sentença que Calil teria beneficiado um condomínio de luxo no bairro Mangabeiras. E sobre críticas, Moraes é alvo de vice-secretário de Estado nos Estados Unidos e rede social X. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes. Isso quem falou foi Christopher Landau. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi alvo de críticas do vice-secretário do Departamento de Estado, que é o Christopher Landau. Conforme noticiado pelo próprio jornal Globo, em nota da plataforma online de Elon Musk, publicada em formato de artigo, a empresa elogiou as ações do governo norte-americano contra o que considera que são ataques à liberdade de expressão em diversos países. E um dos pontos que foi aí celebrado foi a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes e a revogação do visto do ministro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em resposta ao excesso da Suprema Corte brasileira. E abre aspas, a empresa afirmou o seguinte: o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal, incluindo o banimento do X em 2024, por se recusar a cumprir ordens secretas para desplataformizar políticos e jornalistas, incluindo americanos, que criticaram Moraes e seus aliados. Também temos aqui que Lula ataca Bolsonaro e diz que o judiciário no Brasil tem autonomia. E ainda temos aqui um texto de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Ela escreve o seguinte: Trump mobiliza Pentágono por guerra às drogas e surpreende o governo brasileiro. No entanto, no Itamaraty, no Ministério da Defesa, ainda que não se descarte qualquer desfecho, a avaliação é de que, por mais desmedido que Trump esteja, na verdade, a máquina de guerra americana não vai se deixar mover por seus desvaneios. E Congresso se reorganiza após o motim. Destaque no Supremo é a retomada do julgamento da deputada federal Carla Zambelli, no caso de porte de arma ilegal. No texto fala que o Congresso tenta se reorganizar depois do motim liderado na semana passada, na quarta-feira, por deputados bolsonaristas, que obstruíram o plenário da Câmara por cerca de 30 horas. E a discussão sobre uma eventual punição aos parlamentares envolvidos no caso deve marcar esta semana na Câmara e também no Senado. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, teve sua autoridade contestada com a manifestação e, mesmo assim, optou por não acelerar um eventual processo de perda de mandato dos envolvimentos no ato. E já na sexta-feira, dia 8 de agosto, Mota adiou a decisão de sugerir ou não o afastamento de deputados que participaram do motim no plenário da Casa. E o parlamentar enviou casos protocolados pelos partidos para a corregedoria e só depois que o órgão analisar os casos. E aqui diz que o Rio é mais demorado. Só depois
que a Corregedoria enviar um parecer para a mesa diretora, é que o comando da Câmara decidirá se vai pedir ao Conselho de Ética o afastamento do mandato dos envolvidos. E aqui no Judiciário, as defesas do ex-presidente Bolsonaro e de mais 6 réus do núcleo crucial da trama golpista apresentarão ao Supremo seus argumentos finais na ação penal. E na semana passada, Bolsonaro teve sua prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, que o acusou de descumprir medida cautelar ao usar indevidamente as redes sociais de terceiros. E o outro tema também, que é destaque no Supremo, é a retomada do julgamento da deputada Carla Zambelli, no caso de porte de arma ilegal. Já há maioria formada para condenar a parlamentar, que está presa na Itália. E 2 dias antes, na quarta-feira, o Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, deve fazer uma audiência para tratar da extradição de Zambelli. Também temos aqui no próximo assunto sobre os deputados bolsonaristas, dizendo que Mota manda à Corregedoria pedidos de suspensão, como vimos anteriormente. E o Tribunal Italiano marca audiência sobre extradição de Carla Zambelli. E a informação foi enviada pelo Ministério da Justiça ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que é o relator do caso. Aqui diz que o Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a próxima quarta, dia 13 de agosto, uma audiência para tratar da extradição da deputada federal Carla Zambelli. E a informação foi enviada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública na última sexta-feira, dia 8 de agosto, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que inclusive é relator do caso da parlamentar. E no próximo destaque também sobre foro privilegiado. PGR recorre de decisão que amplia foro privilegiado. Paulo Gonet envia sugestão à Corte e solicita esclarecimento para autoridades que passaram por diferentes cargos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entrou com recurso contra a decisão do Supremo que ampliou o alcance do foro privilegiado. Em março deste ano, a Corte definiu que investigações envolvendo autoridades como ministros de Estado e parlamentares devem permanecer no Supremo mesmo após o fim do mandato, desde que os crimes em apuração tenham sido cometidos no exercício do cargo ou em razão dele. E também nesta matéria informa que Gonet pede que a decisão não atinja casos que estão em fase de alegações finais. As alegações ocorrem depois de encerrada a instrução do processo, em que há a coleta de provas, e trata-se da última fase da ação, quando defesa e acusação apresentam seus últimos argumentos antes de o caso ser julgado. E para a Procuradoria-Geral da República, processos em fase final de tramitação devem permanecer nas instâncias inferiores. E a PGR argumenta o seguinte: a descontinuidade na condução da persecução penal compromete, em alguma medida, sua efetividade, especialmente nos casos em que a marcha processual já se encontra em estágio avançado de apuração, com vasta produção probatória e elevado grau de amadurecimento processual. E aqui também diz que, para obstar esses efeitos disfuncionais, sugere Gonet, os processos que já se encontravam com a instrução encerrada devem permanecer nas instâncias em que já se encontravam. Também temos aqui uma notícia que o ministro Alexandre de Moraes autoriza que Bolsonaro receba visitas no Dia dos Pais. Encontros devem acontecer das 10 horas às 18 horas, sem o uso de celulares, fotos ou gravação de imagens do ex-presidente. E em prisão domiciliar, o ex-chefe do executivo solicitou a visita dos sogros, de sobrinhos e também do cunhado. E na quarta-feira, Moraes decidiu que os filhos, noras e netos, podem visitar Bolsonaro
sem a necessidade de comunicar à corte previamente. E conforme a determinação do ministro, os encontros devem acontecer das 10 horas às 18 e os visitantes não podem utilizar celulares, tirar fotos ou gravar as imagens de Bolsonaro. E na quinta-feira, como lembra aqui o Valor Econômico, a defesa do ex-presidente pediu autorização para que ele receba visitas de representantes do partido PL, médicos, familiares e também equipes de segurança. Na lista constam nomes como Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, Marcos Antônio Machado Ibiapina, que é o ex-assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, e Cláudio Birolini, que é o médico do ex-presidente. E aqui também fala que o Bolsonaro está em prisão domiciliar porque teria descumprido a medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais, inclusive de terceiros. E, de acordo com Moraes, ele burlou a ordem ao enviar mensagens a manifestantes nos atos de domingo que aconteceram lá em Brasília. E vídeos do momento foram publicados nas redes sociais dos filhos de Bolsonaro. Agora, sobre um próximo assunto, um deputado bolsonarista diz que é autista e que não entendeu o que acontecia em Motim. Pollon faz parte da lista com 14 deputados bolsonaristas denunciados por Mota à Corregedoria da Câmara. O deputado federal Marcos Pollon, que é do PL, afirmou que é autista e por isso não entendeu o que estava acontecendo quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentava recuperar sua cadeira para retomar os trabalhos no Congresso. E essa declaração foi dada em um vídeo publicado nas redes sociais pelo próprio parlamentar. E Pollon faz parte da lista, com os 14 deputados bolsonaristas denunciados por Mota à Corregedoria da Câmara e que podem ter mandato suspenso por até 6 meses por terem ocupado as cadeiras das mesas do plenário para barrar as votações. E a reação da oposição, que condiciona a liberação da pauta à análise do projeto da anistia a condenados pelo 8 de janeiro e do impeachment também do ministro Alexandre de Moraes, ocorreu após a decretação de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. E Pollon e o deputado Marcel Van Hatten foram os últimos a sair da sessão da última quarta-feira, dia 6 de agosto. E Pollon disse o seguinte: estão dizendo que ele, fazendo uma menção aí ao Marcel Van Hatten, sentou na cadeira do Hugo Mota e que ele me incentivou a ficar lá. Isso é mentira. Olhem as imagens. Eu sou autista e não estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento. E o deputado argumentou também que sentou na cadeira do presidente da Câmara e Van Hatten sentou ao seu lado por ser uma pessoa de confiança de Pollon. Ele teria pedido, então, ao parlamentar do Partido Novo para orientá-lo. E ainda de acordo com Pollon, ele ficou com dúvidas porque o combinado do rito para a desocupação do espaço não foi cumprido. Nós desceríamos antes que o presidente subisse, declarou. E ele ainda afirma o seguinte: atribuem ao Marcel a ocupação das cadeiras da mesa. Não, Marcel estava lá como uma pessoa para dar suporte para um autista. Várias vezes, pelo vídeo que eu fiz, dá para ver que eu não estava entendendo. E apesar disso, o deputado reconheceu que os congressistas tinham estabelecido que não sairiam do local sem uma resposta anistia aos investigados pelos atos golpistas. E ele disse que deixou isso bem claro, que só sairia dali quando tivessem uma resposta positiva para as vítimas do 8 de janeiro. E já na quinta-feira, do dia 7 de agosto, Van Hatten disse que permaneceu no local por não ter sido informado de que os parlamentares da oposição que estavam na mesa do plenário tinham aceitado o combinado para dar fim à interrupção dos trabalhos. E antes de darmos aí a continuidade aos destaques do Valor Econômico, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, dando continuidade aos destaques desta manhã de segunda-feira do Valor Econômico, temos aqui o seguinte assunto. Após pedido de suspensão por Hugo Mota, PL expressa apoio a parlamentares. Mota encaminhou para a Corregedoria da Casa pedidos de suspensão dos mandatos dos deputados bolsonaristas envolvidos no bloqueio dos trabalhos na Casa. Após o presidente da Câmara, Hugo Mota, pedir a suspensão de deputados bolsonaristas que ocuparam a mesa diretora da Casa para obstruir os trabalhos, o Partido Liberal divulgou, no sábado, dia 9 de agosto, nota para expressar total apoio aos seus parlamentares e destacar que as manifestações realizadas no plenário tiveram um caráter pacífico e legítimo. Aqui nós temos a nota assinada pelo presidente nacional do PL, de Valdemar Costa Neto, que fala o seguinte: sobre o encaminhamento de representações contra deputados de nossa bancada à Corregedoria da Câmara, é importante esclarecer que as manifestações realizadas no plenário tiveram um caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar as discussões e a votação da pauta da anistia, bem como reforçar a defesa da autonomia entre os poderes. E Mota encaminhou para a Corregedoria da Casa pedidos de suspensão dos mandatos dos deputados bolsonaristas envolvidos no bloqueio dos trabalhos na Casa esta semana. E aqui também temos que Moraes barra a visita de Gustavo Gayer a Bolsonaro. E a justificativa do ministro do Supremo é de que o deputado federal Gustavo Gayer é alvo de uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que tem conexão com apurações em aberto contra Jair Bolsonaro. E, no pedido encaminhado ao Supremo, Gayer disse que queria visitar Bolsonaro em caráter estritamente institucional e humanitário, sendo a visita motivada pela relevância do papel público exercido pelo ex-chefe de Estado e de governo e atual presidente de honra do PL. Já no próximo assunto, também na área da política, a Janja defende participação de mais mulheres no parlamento. A primeira-dama afirmou ainda esperar que Bolsonaro, a primeira-dama afirmou ainda que espera a Eletrobras um dia esteja de volta para a agenda. E no próximo destaque, o STJ determina que juízes podem acessar redes sociais para fundamentar prisões preventivas e cautelares. O colegiado entendeu que, desde que se preserve os limites legais, a consulta não fere o direito de defesa do acusado e nem prejudica o rito processual e a imparcialidade do juiz. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que juízes podem acessar perfis de redes sociais de investigados para respaldar prisões preventivas ou outras medidas cautelares. E por unanimidade, o colegiado entendeu que, desde que se preserve os limites legais, a consulta não vai ferir o direito de defesa do acusado. E ainda no Valor Econômico, Lula chama de traidores da pátria parlamentares que ocuparam os plenários do Congresso. O presidente também defendeu o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele diz que o ministro está garantindo a democracia. E de acordo com a pesquisa Datafolha, polarização avança
e 76% se encaixam entre petistas e bolsonaristas. E essa pesquisa foi feita antes da prisão domiciliar de Bolsonaro, mas depois de restrições impostas ao ex-presidente, como a tornozeleira eletrônica e em meio também à discussão do tarifaço. E aqui informa que o grupo mais alinhado ao presidente Lula somava 39% e os simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro, 37%, tecnicamente empatados, conforme o levantamento realizado nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 entrevistas presenciais em 130 municípios aqui do Brasil e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E entre os entrevistados, 18% se declararam neutros, 5% disseram não apoiar nenhum deles e 1% não soube responder. E aqui diz também que as embaixadas não têm como atribuir monitorar magistrados. Isso quem falou foi o ministro Flávio Dino sobre a ameaça de subsecretário dos Estados Unidos. E ele também disse mais: respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na diplomacia. E a Gleisi Hoffmann critica PEC do foro privilegiado e pede juízo de centrão e oposição. Para a ministra, a proposta traria instabilidade jurídica ao país. E esse texto é apoiado por direita e centro. E no próximo assunto, a deputada Camila Jara é hostilizada nas redes após o atrito com Nicolas Ferreira. Uma suposta agressão teria acontecido durante a obstrução da Câmara dos Deputados por partidos de oposição. Aqui diz que a deputada federal Camila Jara foi acusada pelo deputado Nicolas Ferreira de tê-lo agredido durante a ocupação da Câmara dos Deputados por parlamentares de oposição, que foi encerrada na última quarta-feira, dia 6 de agosto. E essa denúncia de Nicolas gerou manifestação de defesa e de ataque nas redes sociais de Camila Jara. Após 30 horas da obstrução da Câmara, os dois deputados estavam localizados atrás do presidente da Câmara, Hugo Mota, que estava sentado na mesa diretora. E Nicolas Ferreira alegou que teria sido agredido por uma cotovelada de Camila Jara e compartilhou vídeos no momento. Em uma publicação, ele escreveu que a esquerda age assim, te agride quando ninguém está vendo. E em resposta no Instagram, Camila Jara disse que está sendo alvo da máquina de ódio bolsonarista e explicou que durante a confusão no Congresso, Nicolas Ferreira estaria bloqueando seu acesso ao Mota com empurrões laterais e que numa dessas eu também acabei empurrando ele. E ela nega, porém, ter agredido Nicolas Ferreira de forma proposital. E também temos aqui que 4 dias depois de prisão de Bolsonaro, Carlos fala sobre prisão domiciliar do pai e, de acordo com ele, perseguição homeopática. O vereador passou mal quando soube da prisão do ex-presidente e, desde então, estava ausente das redes sociais. E também uma notícia que o Congresso retoma trabalhos e oposição pressiona por pauta. E o governo quer manter distância de tensão. Para integrantes da gestão petista, os episódios reforçam, como a gente pode ver aqui neste destaque, que esses episódios reforçam o isolamento ainda maior da oposição. E por último, a aliança entre Centrão e bolsonarismo, caso confirmada, pode selar destino de Mota. O presidente da Câmara não foi o condutor das negociações ou não aparece como tal, e o papel de Arthur Lira foi fundamental. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país na edição desta manhã. E eu convido você agora para acompanhar a TV Justiça, que é um resumo das principais atividades do Judiciário Brasileiro da última semana. Acompanhe. O
Supremo começou a analisar no plenário virtual o mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei cearense que permitem a concessão de licenciamento ambiental simplificado para atividades e empreendimentos com baixo potencial poluidor que utilizem agrotóxico. Evne Araújo. A ação foi proposta pelo PSOL. O partido questionava uma lei cearense que estabeleceu novos procedimentos ambientais simplificados. As medidas previam um método de autodeclaração para empreendimentos e atividades com baixo potencial poluidor. A norma, ao modificar lei anterior, retirou a obrigação, por exemplo, da entrega do relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Significa uma violação ao princípio da obrigatoriedade da intervenção do poder público em matéria ambiental e da violação ao princípio da prevenção e da precaução, a não se checar as condicionantes relacionadas a esses empreendimentos. No fim do ano passado, o plenário do Supremo confirmou decisão liminar do ministro Flávio Dino, que havia suspendido a validade da lei estadual. A maioria do colegiado acompanhou o entendimento do relator de que a nova legislação incluiu, entre os procedimentos ambientais simplificados, atividades com uso de agrotóxicos. Por este motivo, deveria ser anulada. Dino destacou que, em geral, a Constituição não permite a dispensa do licenciamento ambiental para atividades que possam poluir ou degradar o meio ambiente. Também afirmou que não é aceitável, sob justificativa de simplificação, criar procedimentos que possam reduzir indevidamente o dever do poder público de proteger o meio ambiente. No julgamento do mérito, o relator manteve o voto. O ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. E também em sessão virtual, o STF julga um recurso do Conselho Federal de Medicina sobre a recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. A análise começou nesta sexta-feira e vai até o dia 18 de agosto. A medida revisita uma definição unânime do STF de que a liberdade religiosa de uma pessoa pode justificar o custeio de tratamento de saúde diferenciado pelo poder público. Com isso, ficou definido que testemunhas de Jeová, adultas e capazes, têm o direito de recusar procedimentos médicos que envolvam a transfusão de sangue e que o Estado é obrigado a fornecer tratamentos alternativos por meio do Sistema Único de Saúde. Segundo o processo, a opção pelo tratamento alternativo deve ser tomada de forma livre, consciente e todas as consequências que abrangem essa medida devem ser sempre faladas aos pacientes. Além disso, quando estiver em jogo o tratamento de crianças e de adolescentes, deve prevalecer o princípio do melhor interesse para a saúde e também a vida desse grupo. Ou seja, a liberdade religiosa não autoriza que os pais impeçam o tratamento médico de filhos menores de idade. À época do julgamento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o resultado reafirma a posição da Corte em favor da liberdade religiosa, o que é compatível com os direitos constitucionais à vida e à saúde. Além disso, a posição do plenário foi de que esse direito à liberdade religiosa exige que o Estado garanta as condições para que as pessoas vivam de acordo com os próprios ritos, cultos e dogmas, sem discriminação. O governo do Amazonas descumpriu o prazo do Supremo Tribunal Federal para criar ação contra a tortura no sistema prisional do Estado. O Ministério Público entrou com pedido de aplicação de sanções. Repórter Márcio Fontinelli traz os detalhes. O Ministério Público Federal entrou com um pedido na Justiça para que o governo do Amazonas pague uma multa de R$100 mil e tenha os recursos financeiros bloqueados por não ter cumprido a determinação do Supremo Tribunal Federal de criar o chamado Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O Estado teve 120 dias desde fevereiro para desenvolver o projeto. Em junho, o prazo expirou e até agora nada foi feito. Além da multa, o MPF também quer, entre outros pontos, que seja cobrado R$ 77 mil por mês pelo descumprimento da ordem judicial. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça remarcou para 20 de agosto o julgamento de um recurso da defesa do ex-jogador Robinho para que seja feito um novo cálculo da pena imposta pela Justiça italiana ao atleta na condenação pelo crime de estupro coletivo. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 2.300 processos em uma única sessão. Repórter Marina Campos.
Na retomada do segundo semestre forense de 2025, a 5ª turma do STJ, que julga casos criminais, alcançou um número recorde. Em uma única sessão, julgou 2.324 processos. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, presidente do colegiado, destacou que o marco foi alcançado com a contribuição dos juízes auxiliares convocados temporariamente pelo STJ. Esta sessão ela é muito especial na medida em que a 5ª turma já há alguns meses vem passando por um trabalho de mutirão com a colaboração de juízes do Brasil inteiro, sem prejuízo de suas funções na origem e por deliberação e por iniciativa do eminente ministro Herman Benjamin, presidente desta Corte. E, em função desse trabalho que vem sendo desenvolvido, os resultados estão patentes, tanto na 5ª turma quanto na 6ª turma. A convocação dos juízes auxiliares temporários foi feita pela presidência do STJ em outubro do ano passado e deve encerrar em outubro deste ano. Os magistrados foram convocados para atuar nos gabinetes dos ministros que integram a 3ª sessão do STJ. Com a força-tarefa, o colegiado já registrou uma redução de mais de 40% do acervo histórico de processos. O presidente da 5ª turma mencionou ainda o empenho dos gabinetes na conferência dos processos durante o mês de julho. Isso é um recorde, sem sombra de dúvidas, na história do Superior Tribunal de Justiça. E aproveitando o mês de julho, em que nós colocamos os processos em julgamento, para julgamento, com antecedência, a fim de que os gabinetes pudessem fazer as conferências, as aderências ou divergências, né, e facilitar esta sessão de hoje. A seguir, o Ministério Público denuncia o rapper Oruan por manobra perigosa em via pública e corrupção ativa. E homem que espancou a companheira no elevador paga fiança, mas vai continuar preso. A gente fala desse caso no próximo bloco. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruan, pelos crimes de direção perigosa com habilitação suspensa e corrupção ativa. O MP pede a aplicação de medidas cautelares, como a proibição de uso de redes sociais e a suspensão judicial do direito de dirigir. Segundo a denúncia, Oruan fez uma manobra conhecida como cavalo de pau numa via pública da Barra da Tijuca em fevereiro deste ano e quase bateu com uma viatura da Polícia Militar. Ele dirigia com habilitação suspensa e exibia a manobra para um grupo de fãs. O MP aponta ainda que o denunciado é réu em outro processo por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e possui antecedentes por associação ao tráfico. Um empresário do Distrito Federal está preso por espancar a companheira dentro de um elevador. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Kleber Lúcio Borges, de 55 anos, chegou a pagar fiança de R$ 25.900, mas permaneceu preso por causa da gravidade da violência, segundo a polícia. Imagens internas do condomínio onde o casal mora mostram ele espancando a companheira que aguardava o elevador chegar. O crime foi no Guará, região administrativa do Distrito Federal. A vítima teve várias lesões em diversas partes do corpo, provocadas por socos e cotoveladas. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui do DF determinou busca e apreensão na casa do agressor e encontrou 2 armas de fogo e um total de 518 munições de calibres diversos. Ele foi levado para a delegacia, onde acabou preso em flagrante. Nós estamos aguardando a resposta do hospital com relação ao prontuário da vítima, para que eles possam informar todas as lesões, né, todo o quadro físico que ela chegou no hospital, o quadro de saúde, e então encaminhar isso para o ML, para que o ML possa fazer um laudo e nos encaminhar e descrever todas as lesões e tudo que a vítima sofreu.
Segundo a polícia, a mulher já havia sido agredida outras vezes pelo marido. Ela já vinha sendo vítima de violências, não só físicas, como violência psicológica. Isso também será apurado ao longo das investigações a fim de confirmar eventual violência psicológica, que é um crime que ele poderá também ser indiciado. A Justiça do Espírito Santo decidiu que uma mulher poderá sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para custear um tratamento de fertilização in vitro. Para o magistrado, a norma deve ser interpretada conforme a Constituição, com destaque ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. João Pedro Melo. Segundo a decisão do juiz Sávio Soares Klein, do 2º Juizado Especial de Vitória, a trabalhadora vai poder sacar o saldo das contas vinculadas ao FGTS para custear o tratamento por ter alterações no sistema reprodutor, o que inviabiliza a concepção por métodos convencionais. O magistrado destacou ainda que, embora a situação da mulher não esteja entre as hipóteses expressas na lei do FGTS, o rol de doenças previstas na medida pode ser interpretado de forma exemplificativa. Nos autos, a trabalhadora alegou estar com impedimentos fisiológicos que a impossibilitam de engravidar por métodos naturais, manifestando o desejo de constituir família. Ela também sustentou que não tem recursos financeiros para custear o tratamento de fertilização in vitro e, por isso, pediu para usar o FGTS para viabilizar o procedimento. Por fim, o magistrado citou precedentes já tomados pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo TRF4. Com base nos fundamentos, ele julgou procedente o pedido para condenar a União a autorizar o levantamento integral do saldo do FGTS, acrescido de juros e de correção monetária. No entanto, ele determinou que o saque somente pode ser feito após o trânsito em julgado da decisão, já que essa é uma medida irreversível. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de redução de pensão feito por um pai de 2 meninas, levando em conta o trabalho invisível da mãe. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O Tribunal de Justiça paranaense manteve o valor equivalente a 30% dos rendimentos do pai das crianças. A decisão se baseou na teoria do cuidado, que destaca o reconhecimento das tarefas historicamente atribuídas às mulheres como formas de contribuição invisível, não remunerada nem juridicamente compensada. O pai havia pedido na Justiça a redução do valor da pensão, alegando dificuldades financeiras decorrentes da formação de nova família. Ao negar o pedido de redução, os magistrados levaram em conta também o trabalho informal da mãe, que dificulta o sustento das filhas ao assumir integralmente os cuidados e as responsabilidades com as crianças. Os desembargadores afirmaram que não se pode ignorar o tempo da mãe dedicado às crianças, o desgaste emocional e a limitação ao mercado de trabalho impostos às mulheres. Além disso, a decisão levou em conta as convenções sobre os direitos da criança e eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Uma decisão da Justiça Federal da Primeira Região obriga a União a pagar custos de perícia em ação sobre fraude em desapropriações no estado de Rondônia. Repórter Fátima Uchoa. A Justiça Federal da Primeira Região em Rondônia determinou que caberá à União e não ao Ministério Público Federal o pagamento de honorários periciais referentes a processos de desapropriação no Estado. No caso, o MPF ajuizou a ação civil pública após investigações da Polícia Federal apontarem um esquema de fraude envolvendo servidores públicos, empresários e peritos. O grupo é acusado de atuar para aumentar de forma fraudulenta os valores de imóveis, gerando indenizações superfaturadas com recursos públicos. Para definir a responsabilidade da União em arcar com os gastos periciais, a Justiça Federal se baseou em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e na Lei da Ação Civil Pública, que garantem ao MPF isenção de custas e despesas processuais. A decisão também faculta a indicação de uma entidade pública para realizar os trabalhos técnicos, desde que não vinculada ao MPF, ao IBAMA ou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Todos partes no processo. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho promoveu o 4º Fórum Nacional das Corregedorias Regionais. O encontro ainda premiou os TRTs que se destacaram pela produtividade e eficiência no julgamento de processos. Veja na reportagem de Rafael Oliveira.
Quem abriu o evento foi o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Quando falávamos em corregedoria, ficávamos todos apreensivos, como uma reprimenda a cada ano na correição ordinária a ser exercida nas varas de trabalho. Ficávamos apreensivos com as correições do Tribunal Superior nos tribunais regionais. E a Corregedoria sempre demonstrou que era um órgão de unidade, um órgão de união, um órgão de aprimoramento, de modernização desse aparato do Poder Judiciário. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, destacou o objetivo do evento. Demonstrar o papel e a missão da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho a partir das novas atribuições criadas pela Lei 14.824 de 2024. Tem como eixo específico discutir as inter-relações com os tribunais regionais do trabalho, possibilitando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e das missões institucionais da Justiça do Trabalho. A programação contou com vários painéis para falar sobre processos disciplinares e normas de regimento interno. Participaram o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lisandro Garcia Gomes Filho, e a chefe de gabinete da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, Inês da Fonseca Porto. Em outro momento, foram destacadas 5 ferramentas e sistemas utilizados na Corregedoria: o LabJT, o Simba 3.0, o Garimpo 3.0, o Datacor e o Precatório. No segundo dia, a coordenadora da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, desembargadora Margarete Rodrigues Costa, compartilhou boas práticas que buscam integrar e fortalecer a atuação institucional. Não há como admitir tanta disparidade em um mesmo tribunal quando os magistrados dividem o trabalho, recebem a mesma remuneração, mas trabalham de forma tão diferente. Porque se uma vara tem um volume processual de 1.000 processos, é diferente daquela que tem, por ano, 170 processos. A equalização chega como uma política judiciária e ela vai permitindo o quê? Um tipo de visibilidade, seja jurisdicional como administrativa. No 4º Fórum Nacional também ocorreu a entrega do prêmio TRT em Destaque. A premiação este ano contou com nova configuração em 4 categorias. Os laureados receberam certificados das mãos do ministro José Roberto Pimenta, eleito Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para o próximo biênio. Esse evento é um evento que é um modelo para fomentar o diálogo e a valorização das varas do trabalho no primeiro grau e dos tribunais regionais do trabalho, que se destacam pela eficiência, pela efetividade, pela capacidade de prestar bons serviços aos jurisdicionados trabalhistas, especialmente os que são despossuídos de recursos, os hipossuficientes, porque essa é a função básica, precípua da Justiça do Trabalho. Agora, na reportagem do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, você vai ver como a tecnologia, internet e aplicativos têm ajudado nas decisões judiciais. Acompanhe com a repórter Carolina Vasco. Um mundo conectado, a forma de se comunicar praticamente instantânea. Aplicativos, redes sociais, registros de momentos. Tudo a um clique. Foram muitas mudanças ao longo dos anos e a Justiça do Trabalho acompanha essa tendência, seja com aplicativos que facilitam a vida de quem tem um processo ou a aceitação das provas digitais, aqueles registros em dados que podem ser decisivos para o julgamento de um processo. Print de uma conversa de WhatsApp ou de algum outro aplicativo de comunicação no mundo digital pode ser importante para a comprovação, por exemplo, de um pagamento de um salário por fora, ou até mesmo de elementos fáticos relacionados a uma dispensa por justa causa, ou uma prática de assédio moral, de assédio sexual. Exemplos de provas digitais. Mensagens de aplicativos, e-mails, publicações em redes sociais, arquivos digitais,
documentos, fotos, vídeos e áudio, geolocalização. O juiz explica que dados de geolocalização não estão limitados à comprovação de horas extras. Podem servir também para reconhecimento de vínculo. Vamos imaginar que é uma alegação de uma trabalhadora que alega que trabalhava em uma determinada localidade 5 vezes por semana. E a tese do réu é de que ela aparecia ali 1 vez por semana apenas naquela empresa. Então, você pode, mediante os dados de geolocalização, identificar se aquela pessoa, durante uma semana, estava naquele local do empregador 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes. Mas fica um alerta. É preciso estar atento à validação das provas digitais. A Justiça do Trabalho é pioneira no uso e no próprio estudo das provas digitais, que a própria INAMAT, Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, ela tem um papel muito pioneiro na formação dos magistrados trabalhistas para se aproximarem desse tema da prova digital, para entenderem as provas digitais, para analisarem como se pode utilizar na prática as provas digitais. Justiça confirma a decisão que permitiu uma servidora mudar temporariamente de local de trabalho para amamentar a filha. E ainda, a STF vai decidir quem deve pagar os salários da mulher que se afasta do trabalho em razão de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que pode fazer com que mulheres vítimas de violência doméstica tenham acesso ao benefício de prestação continuada. Marta Ferreira tem os detalhes. A Lei Maria da Penha estabelece que mulheres beneficiadas por medidas protetivas têm garantia de emprego por até 6 meses, quando for necessário o afastamento do local de trabalho. Na prática, a questão é saber se o INSS deve pagar o benefício de prestação continuada a mulheres vítimas de violência doméstica. O caso concreto é de uma mulher da cidade de Toledo, no Paraná. Ela teve de ficar 3 meses afastada do trabalho e, por não ter vínculo com o INSS, não pôde ter acesso ao benefício. O INSS questiona no Supremo decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou válida a determinação da Justiça Estadual para que o INSS arcasse com os salários de uma mulher nessa situação. O recurso está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Flávio Dino. No seu entendimento, a manutenção do vínculo trabalhista envolve a proteção das mulheres, incluindo a manutenção da renda. Assim, a mulher tem direito a um benefício previdenciário ou assistencial conforme o vínculo com a Seguridade Social. O caso de mulheres que são seguradas do Regime Geral de Previdência Social, como empregada, contribuinte individual, facultativa ou segurada especial, os primeiros 15 dias de remuneração pelo afastamento será de responsabilidade do empregador. O período restante fica sob a responsabilidade do INSS. Para quem não tem relação de emprego, mas contribui para o INSS, o benefício deverá ser pago integralmente pelo órgão. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 18 de agosto. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu um curso de capacitação para psicólogos e assistentes sociais que atuam em grupos reflexivos de homens que respondem a ações de violência doméstica. Repórter Fernanda Fernandes. A desembargadora presidente da coordenadoria, Maria Erotides Knaip, fez a abertura. Que seja um momento de profunda reflexão. E agradeço antecipadamente a vinda de todas e de todos. Obrigada porque vocês estão construindo um mundo muito melhor, um mundo muito mais justo, no qual eu acredito.
A qualificação tem como um dos facilitadores o juiz Marcelo Souza Melo Bento de Rezende, titular da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças. Ele ressalta que um dos objetivos é preparar as equipes multidisciplinares quanto à elaboração de análises psicossociais. Eles serem capacitados em relação às normativas existentes e principalmente porque são mundos distintos, né? Temos o jurídico de um lado e a psicologia e o pessoal do serviço social. Então, muitas vezes a gente tem que fazer com que essa fala ela fique harmônica para que o atendimento à vítima seja de excelência. Então, fundamental. Ganho familiar muito grande. A reincidência ela diminui bastante. Fala em números, mas tem estatística que fala em 30% até 70%. Outra facilitadora é a advogada Dinara de Arruda Oliveira, que faz um apanhado histórico sobre questões relacionadas ao machismo e ao patriarcado, contextualizando os conceitos com a realidade. Até 2002, o Código Civil vigente no Brasil ditava que a mulher casada tinha poucos direitos. Então, nós saíamos do jogo dos pais, né? Então, era o pátrio poder, né? Era do pai o pátrio poder, e nós íamos para o poder do marido. Então, vocês vejam que somente em 2002 mudou a terminologia para poder familiar. Então, nós tínhamos, e desde sempre temos, carregado entre nós essas questões. Psicólogo de UNDE e a assistente social Auara, que atuam na comarca de Barra do Garças, comentam sobre a importância do curso. A minha expectativa é muito boa, porque tem várias comarcas aqui, então sempre tem uma troca de experiência, do que está dando certo, o que pode ser melhorado, além da contribuição dos juízes e colaboradores. Esse momento ele seja de oportunidade de troca de conhecimentos, uma vez que a questão da violência doméstica contra a mulher, ela é mais abrangente, porém tem particularidades, né, em cada município, e quando todos se encontram, eu creio que seja uma grande ferramenta, né, de construção de saberes. A Justiça do Distrito Federal manteve decisão que permitiu uma servidora mudar temporariamente de local de trabalho para amamentar a filha. A criança tem problema de saúde. As informações com Evne Araújo. De acordo com os autos, a criança tem problema de refluxo e baixo ganho de peso e, segundo orientação médica, precisa de amamentação prolongada. A servidora, que é assistente social, pediu à Secretaria de Desenvolvimento Social do GDF para ficar mais próxima da filha. Ela trabalhava a 50 quilômetros de distância da creche, o que inviabilizava o aleitamento materno durante o expediente. No entanto, a Secretaria alegou que a remoção só seria possível por permuta ou mediante concurso específico. A servidora recorreu à Justiça. O tribunal aceitou o pedido e fundamentou a decisão na Lei Orgânica do Distrito Federal, que assegura proteção especial à servidora lactante, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o dever do poder público de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno. Na decisão, os desembargadores destacaram que o pedido de remoção da servidora tem por finalidade viabilizar o atendimento da necessidade premente e devidamente comprovada da criança, não se tratando de um interesse iminentemente privado. O tribunal determinou que a servidora permaneça em local mais próximo da creche até que a criança complete 2 anos de idade. A seguir, Justiça condena 3 réus por manipulação em resultados de jogos de futebol. E ainda, plano de saúde não é obrigado a cobrir medicação à base de canabidiol de uso domiciliar e não está na lista da ANS. Voltamos já. A Justiça de Goiás condenou 3 réus por manipulação em resultados de futebol no âmbito da Operação Penalidade Máxima. O ex-jogador Romário Hugo dos Santos foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão. Tiago Chambó, identificado como o principal operador financeiro e um dos líderes intelectuais do grupo, recebeu pena de 5 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto. E Bruno Lopes de Moura foi condenado a 19 anos de prisão. A sentença determina também a condenação solidária no valor de R$2 milhões por danos morais coletivos, dividida entre os 3.
O juiz Alessandro Pereira Pacheco reconheceu que os três atuavam em diferentes partes do esquema, desde o financiamento e gerenciamento das apostas, passando pelo aliciamento de jogadores, até a realização de pagamentos a atletas envolvidos nas fraudes. Os três poderão recorrer em liberdade. Plano de saúde não é obrigado a cobrir medicação à base de canabidiol de uso domiciliar que não está na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Paloma Carvalho. Uma operadora de plano de saúde negou o fornecimento de pasta de canabidiol prescrita para ser utilizada em casa por uma beneficiária com transtorno do espectro autista. Diante disso, a mãe da paciente ajuizou a ação, pedindo indenização por danos morais. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a empresa deveria arcar com a medicação, seguindo alguns requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, pontuou que a Lei 9.656 de 98 estabelece que os medicamentos para tratamento domiciliar não integram o plano referência de assistência à saúde. Portanto, em regra, não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Ainda segundo a ministra, o STJ tem julgado no sentido de impor às operadoras os gastos com o medicamento à base de canabidiol, mas de isentá-las quando o uso é domiciliar. E a cobertura só é obrigatória se a medicação for usada em internação domiciliar substitutiva da hospitalar. E mesmo que fora de unidade de saúde, se exigir intervenção de profissional de saúde. Nesse julgado, a terceira turma entendeu que a operadora pode se negar a custear o medicamento por não estar listado no rol da ANS. Em outro caso, a terceira turma do STJ reconheceu a uma empresa corretora o direito de receber a comissão integral por intermediar um negócio que acabou sendo fechado sem a participação dela. Quem explica é o repórter Rafael Oliveira. A corretora entrou com ação alegando que fez a aproximação entre a empresa proprietária de um terreno e uma empresa interessada na compra e afirmou que, após ter conduzido as tratativas iniciais para o negócio, a venda foi finalizada sem a participação dela. A empresa também sustentou que não recebeu a comissão de corretagem. Em primeira instância, foi determinado o pagamento da comissão de 6% sobre o valor do negócio, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o percentual deveria ser aplicado apenas sobre a área que acabou sendo negociada, que era maior que a inicialmente ofertada. A decisão levou a corretora a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que a importância do trabalho da corretora não deve ser subestimada, uma vez que ela aproximou o vendedor do comprador e esse ato inicial contribuiu para a realização do negócio. Além disso, o relator verificou que a área que havia sido ofertada inicialmente faz parte do terreno efetivamente adquirido. O ministro Moura Ribeiro explicou ainda que o corretor investe tempo e recursos próprios na expectativa de que a transação se concretize e lhe garanta uma remuneração equivalente. Ao concluir o voto, observou que outra empresa também participou posteriormente da intermediação do negócio, razão pela qual a comissão deve ser dividida entre ela e a autora da ação. De acordo com esse especialista em mercado imobiliário, assim como foi decidido pelo STJ, o critério de aproximação entre as partes é o que garante o direito à comissão. O corretor de imóveis ele faz uma série de serviços. Eu vou fotografar um imóvel, eu vou filmar, vou usar um drone, vou publicar em redes sociais, vou publicar num portal vertical de anúncios de imóveis. Depois vou fazer checagem de documentação do imóvel, vou fazer o contrato, vou fazer acompanhamento em cartório, ou seja, eu estou distinguindo aqui de maneira bem simplificada todo o papel do corretor. Mas aquilo que caracteriza bem é a aproximação das partes. Por outro lado, caso o corretor não cumpra o que foi combinado, o cliente tem o direito de trocá-lo por outro profissional.
Se você perceber que por inércia ou inaptidão do profissional ele não está te atendendo, então previamente você já pode dispensá-lo. Existe um Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui no caso a gente está falando do Distrito Federal, o CRES-DF, ele habilitou aquele profissional. É importante você perguntar se ele tem um CRES ativo, se ele está em dia, se ele é um profissional habilitado, assim como um advogado tem um OAB, um médico tem um CRM, saber se aquele profissional é habilitado e estando oferecendo um serviço que não é qualificado, não te interessa, você se afasta dele e até pode se queixar dele no CRES. Ele é disciplinado por essa autarquia. O Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais de Cuiabá, o CEAV, realizou mais de 1.900 atendimentos de janeiro a julho de 2025. A unidade ajuda mulheres que sofreram violência doméstica a se reestruturar. Acompanhe a reportagem de Carlos Celestino. Quando eu conheci ele, eu lembro que ele foi uma pessoa assim, muito cativante, bondoso, amigo, tudo que uma mulher espera de um homem, fiel, tudo. Só que quando eu fiquei grávida e passou um tempo que a gente casou, ele começou a se mostrar outra pessoa. Se eu ia em algum lugar com ele, algum homem olhasse para mim, eu estaria errada, porque o homem olhou para mim. Dependendo da roupa que eu usava, ele criticava tudo. Se eu fizesse o cabelo, ele falava, pra quê? Pra mim tá bom do jeito que tá, você quer se mostrar pra homem? Tudo que eu fazia, ele gostava de, como se diz, tudo que me fazia feliz ou me fazia bem, ele fazia questão de estragar. Foram 7 anos de relacionamento conturbado, até que um dia, assistindo a um programa de televisão, descobriu que era vítima de violência psicológica. Foi então que decidiu dar um basta e colocar um ponto final no casamento. Eu assisti na televisão uma atriz falando o que era violência psicológica, detalhando tudo. E eu falei, nossa, eu tô vivendo isso. E a internet, graças a Deus, tá aí para todo mundo, né? E comecei a buscar na internet o que era aquilo, como que era, como que a pessoa fazia, se realmente era aquilo. Eu tava ficando louca, porque a palavra dele sempre era que eu tava louca, né? Louca, louca, louca. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu falei, chega, eu não vou lutar por mais ninguém, minha vida tá indo embora, meu psicológico tá destruído. Eu não tô conseguindo cuidar nem do meu filho direito, porque eu não tô cuidando de mim. Como que eu vou ser referência para os meus filhos? Fragilizada, com o psicológico abalado e com sentimento de culpa, ela precisou de apoio e foi no Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, o CEAV, no Fórum de Cuiabá, que encontrou assistência psicológica com a equipe multidisciplinar que atua na unidade. Eu comecei a enxergar o mundo de outra maneira, comecei a ter sonhos, comecei a querer viver de verdade, né? Tenho muitos projetos para minha vida. Aqui fiz tratamento psicológico aqui, voltei a estudar novamente. De janeiro a julho deste ano, o CEAV Cuiabá registrou 1.932 atendimentos. 90% dos casos assistidos são vítimas de violência contra a mulher. Fora essas demandas que estão mais relacionadas com os processos, a gente vê também uma incidência de casos, como, por exemplo, uma mulher que vem para um estudo psicossocial de vara de família, então ela tem ali uma ação de guarda, né, de alimentos, e a equipe do outro setor identifica ali que ela, né, é uma vítima. A gente faz o caminhamento para todos os serviços disponíveis na rede, tudo de forma gratuita. Vai de atendimento psicológico, vai de cursos de capacitação, oficinas para currículo, também a gente tem feiras para aquelas mulheres que são artesã ou trabalham na área de culinária, que vendem seus produtos aqui no fórum. Então a gente faz todo um acompanhamento, defesa pessoal também temos, então é todo um acompanhamento. Às vezes ela não faz uso só de um serviço, caminhamento para emprego, temos o projeto Cartório Inclusivo, que as mulheres em situação de violência doméstica familiar, elas são encaminhadas para emprego dentro do cartório. No próximo bloco, para o MPF, indenização por danos morais deve ser automática em casos de negativa indevida por planos de saúde. E uma exposição fotográfica no Tribunal de Justiça de Minas Gerais convida o público a mergulhar em lindas paisagens da natureza. Já, já.
Ministério Público Federal defendeu na Justiça que a indenização por danos morais deve ser automática em casos de negativa indevida por planos de saúde. Márcio Fontinelli tem as informações. Ao se manifestar durante a análise de um grupo de recursos processuais no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal se posicionou a favor do reconhecimento automático de danos morais em ações relacionadas à recusa indevida de cobertura pelos planos de saúde. Na argumentação, o MPF defendeu que é desnecessário comprovar que houve sofrimento ao paciente quando as empresas se recusam a custear de forma injustificada qualquer tratamento médico. A tese discutida no STJ servirá de base para todos os tribunais que julgam temas parecidos. A dispensa de uma trabalhadora que se ausentou para tratamento de câncer foi anulada. Repórter João Pedro Melo. A decisão foi do juiz Diego Petati, da 3ª Vara do Trabalho de Santo André, e obriga a empresa a reintegrar a profissional, além de indenizá-la em R$30 mil por danos morais. O magistrado afastou a tese de abandono de emprego e declarou nula a dispensa da trabalhadora. Na ação, a autora contou que passou por remoção do útero e estava acamada e sob tratamento psiquiátrico quando foi demitida, sem que a empresa entrasse em contato para informá-la ou solicitar o retorno ao trabalho. Na sentença, o julgador ressaltou que a empresa não juntou aos autos o telegrama convocatório da empregada para retorno ao trabalho, o que por si só já exclui o elemento subjetivo do abandono de emprego à luz da jurisprudência pacificada sobre o tema. Além da indenização, a empregada deverá receber salários e frações de 13º, férias mais 1/3 e FGTS desde a dispensa até a efetiva reintegração. Um convênio entre o Judiciário de Alagoas e a Universidade Estadual de Ciências da Saúde oferece qualificação profissional para presos. O repórter André Risco explica a importância da iniciativa no processo de ressocialização. 60 reeducandos do sistema prisional alagoano deram um primeiro passo em busca de uma qualificação profissional. A partir de agora, todos esses homens e mulheres farão parte do curso tecnológico superior de gestão empreendedora e inovação em turismo, oferecido pela Uncisal. A iniciativa de oferecer um curso tecnológico superior gratuito dentro do sistema prisional é inédita em Alagoas. Isso só está sendo possível graças a uma parceria que envolve a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, a Uncisal e a 16ª Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça. Este coordenador da Uncisal explicou o que os alunos vão poder aprender durante os 2 anos de curso. Eles terão todo o preparo para poderem inovar em produtos, né? Ou seja em artesanato, ou seja na parte de alimentos, ou até mesmo no setor hoteleiro, que estarão com a qualificação voltada para isso. É um curso de 2 anos, é um curso tecnológico, de qual vai possibilitar, são momentos muito práticos. O desembargador Márcio Roberto, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o GMF, falou da importância desse projeto como ferramenta para a ressocialização. Melhorar a possibilidade dele retornar ao convívio social com mais chances de reinserção. Depois desse primeiro curso, nós vamos ofertar vários outros com a possibilidade também concreta de a universidade, já no próximo ano, trazer para nós mais 4 cursos. O desembargador Tutimés Airan, coordenador de Direitos Humanos do TJ, também esteve presente. Ele destacou o papel da educação no sistema carcerário. Dá esperança para as pessoas, né? E nesse caso, pessoas em situação peculiar, né? Pessoas que precisam melhorar, não é? Que não têm condenação perpétua, né? Vão, de algum modo, voltar para o convívio. E se é assim que voltem, melhor, né? A Juliana está no sistema prisional há 6 anos e 5 meses. Ela foi uma das selecionadas para o curso. Esse momento para mim é muito especial e gratificante, porque lá fora eu não tive a oportunidade que eu estou tendo nesse momento. Eu gosto dessa área de turismo, estou muito feliz por isso. E aqui não foi um lugar para mim de sofrimento, e sim de aprendizagem, como eu estou falando aqui. Vai marcar a minha vida, a minha história.
Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresentou os trabalhos do fotógrafo mineiro Daniel Mansur. A exposição convida o público a mergulhar em paisagens da natureza. Reportagem de Ana Paula Carvalhais. Um olhar apaixonado pela flora brasileira. Convite à contemplação dos múltiplos tons do dossel ou a uma imersão no coração da floresta. Ele foi muito antes da hora da ida dele, está fazendo muita falta para a gente. E quanto ao trabalho dele, é uma obra fantástica. Ele consegue botar ordem numa floresta, que é uma coisa completamente desordenada, ele consegue fazer uma composição fantástica. Registros também do passar do tempo que colore o dia e as estações, ou ainda tempos mais distantes. Aqui, experimentos com saturação e velocidade que fazem da câmera um pincel para novas paisagens. Sem dúvida, o Daniel foi um dos artistas mais importantes da fotografia mineira, uma pessoa que se dedicou demais a muitos temas e nos últimos anos veio abraçando essa questão aí da natureza, em grandes formatos. E achei feliz também da curadoria pensar nesse imaginário que ele também passou a lidar de uma forma criativa mesmo, com a questão do imaginário aí, com sonhos. No percurso proposto ao visitante, a exposição sugere o caminho de ida pelo real e natural e retorno por imagens de um universo à parte. Poesia que brinca com as possibilidades de um clique propositalmente desapressado e mágico, resultando em fotografias que mais lembram aquarelas. E é um pouco da história dele, porque ele sempre teve esse olhar para a natureza. A natureza foi literalmente o portal de abertura para a arte, para a fotografia que encantou o olho dele. E aí veio o imaginário, que é o lado oposto, que veio junto com a pandemia, que é o lugar que ele não podia ver a natureza, sentia falta desse contato e ele tentou criar essas paisagens imaginárias dentro do isolamento. Então, isso fala muito também sobre o final assim da vida dele, porque era dentro de hospital, dentro de casa, que, querendo ou não, foi um pouco dessa coisa de tentar ver a beleza nos pequenos encontros da vida. Composta por 30 fotografias inéditas, a exposição Entre o Real e o Imaginário é a primeira exibição póstuma das obras do fotógrafo Daniel Mansur, que faleceu em fevereiro deste ano aos 61 de idade. A curadoria contou com a colaboração da esposa, Luana Caldeira, e das duas filhas. Para mim e para as filhas foi um convite super especial, O Daniel já havia sido convidado o ano passado e ele aceitou o convite para estar aqui este ano na exposição. Infelizmente, partiu antes desse momento tão especial. E para a gente é muito, muito importante estar aqui hoje, dando continuidade à presença dele, do olhar dele na fotografia, Então, assim, escolher cada obra foi um trabalho, assim, muito de resgatar mesmo o que a fotografia era para ele e o que representa para a gente também. O trabalho dele sempre significou muito para ele e para a gente também. Eu mesma cresci assim, vendo meu pai tirando fotos em todos os lugares. Eu até ficava tentando entender onde que ele tá vendo uma arte aí e eu cresci com isso. Então, para mim, esse momento assim de organizar essa exposição realmente tem sido um momento de reconexão mesmo com essa essência dele. Entre o Real e o Imaginário, do fotógrafo Daniel Mansur, pode ser vista pelo público até 19 de agosto, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde, na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com entrada gratuita. E essa exposição está excepcional. Eu já conheci a obra do Mansur, são obras realmente totalmente inovadoras e o tribunal agradece muito a esposa e a família por nos brindarem com essa belíssima exposição. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência.